Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem me acompanha há mais tempo sabe que a minha vida é entre Espanha e Portugal, mas hoje eu quero falar para vocês sobre essa experiência que a gente teve de viajar para Dubai. Eu fiquei esses dias sem postar vídeo nenhum porque a gente estava viajando, a gente voltou tem 2 dias, então eu quis fazer esse vídeo falando para vocês como foi a nossa experiência. De verdade, eu queria que todas as pessoas que, se pudessem, não é, que assistissem esse vídeo, que não viajassem para Dubai, como a gente viajou, porque a gente foi muito inexperiente. Eu não tinha, eu sabia que sim, que era um país quente, que era um lugar quente, mas eu não tinha essa noção do quão quente era e aguentar essa temperatura, essas altas temperaturas. Uma coisa é a gente falar e a outra coisa é a gente estar ali. Então eu queria colocar aqui os pontos positivos e negativos de viajar nessa época do ano. Eu vou falar depois em outro vídeo sobre o que eu achei de mais bonito e o que eu acho que vale sim muito a pena visitar em Dubai, mas esse vídeo é mais sobre os pontos positivos e os pontos negativos de viajar para Dubai nessa época do ano e os choques culturais que eu senti quando cheguei ali. Só que eu não tinha ideia que essa época era justo a época de calor em Dubai. Claro que eu deveria ter olhado, mas a gente foi tão inexperiente que a gente não olhou. E depois que a gente comprou as passagens e depois que faltavam poucos dias, eu começava a acompanhar sempre a temperatura. E a temperatura em Dubai sempre era para cima de 40 graus e nunca era inferior a 33, 34 graus. E o que mais me chocava era a sensação térmica. Tinha muitos dias que essa sensação térmica chegava quase a 50 graus. E eu pensava, não, eu acho que não deve ser assim que nem tá dizendo aqui na temperatura. E de verdade, quando a gente chegou e saiu, não é? Abriram as portas assim do aeroporto e eu senti aquele calor, e eu me lembro bem, eram 7h40 da manhã e já marcavam 32 graus na rua. E era um calor tão forte, tão forte, tão forte. Eu até comentei com meu marido, falei, eu acho que a gente não vai aguentar. E a gente depois foi pro hotel e à noite a gente saiu umas 7h30 mais ou menos e a gente foi pra Marina. A marina dali de Dubai, que é muito famosa, que a gente estava justo nesse lugar. Eu vou deixando sempre umas fotos para vocês irem acompanhando, eu acho que fica mais legal o vídeo assim. E quando a gente chegou, era tão abafado, era uma sensação que se dizia, é impossível ficar aqui. Então, e ao mesmo tempo eu pensei, nossa, como pode, né? Eu pensava, porque a gente começou, esse é outro ponto que eu queria falar para vocês. Me chamou muito a atenção quando a gente chegou, é que são muitas estradas, uma estrada, não é a E11, por exemplo, que é a principal estrada que tem ali entre Dubai, Abu Dhabi e Sharjah, não é que a gente pode dizer em português, são as cidades que ficam assim ao lado de Dubai. Essa é 11, e eram 6 pistas centrais e tinham mais 3 ou 4 na lateral. E eu pensava, nossa, tanta pista de carro e quase ninguém. E eu pensava, eu acho que Dubai não é assim tanta coisa que nem as pessoas falam. Mas depois, quando a gente chegou no hotel e comecei a conversar com as pessoas, com os funcionários que estavam ali, eles me disseram que nessa época do ano é quando todas as pessoas, para quem pode, vai para fora de Dubai, viaja para fora de Dubai, não fica ali, porque são temperaturas mesmo imensas, muito difícil de suportar. Então, por isso que a cidade fica praticamente vazia. E eu notava isso, porque muitas pessoas, a gente andava por os lugares e via assim as pistas com os carros, alguns carros assim, mas era muita pista para pouco carro. Só que como a gente ficou justo na semana que iam começar as aulas em Dubai, é aí que a gente começou a ver de verdade, depois no finalzinho, que as pessoas que são os residentes começavam a voltar e que a cidade começava a encher. Só que o ponto forte de Dubai para os turistas é entre outubro e março. E dizem que nessa época as pessoas que estavam ali, que começaram a falar com a gente, que é insuportável, insuportável, deve ser muito difícil, eu acho que é tão insuportável quanto o calor que a gente vivenciou. Por isso que eu queria deixar essas duas posições para vocês, porque vem muita gente, muitos turistas, é justo nessa época do ano que a temperatura abaixa um pouco, então é nessa época que as pessoas resolvem ir por poder aguentar mais, não é? Por estar ali e poder aguentar, só que é muita gente. E eu pensei por esse lado, eu falei, por um lado foi muito bom a gente ter vindo nessa época do ano, porque quase não tinha turista. Então a gente conseguia circular muito bem por a cidade e a gente notou nos últimos dias essa dificuldade, quando os residentes começaram a voltar, a gente já notou que era muito mais trânsito
muito mais gente, um aglomerado muito maior do que o número de pessoas quando a gente chegou. E outra coisa que eu queria deixar aqui registrado para vocês sobre os choques, não é? Os choques que eu senti quando eu cheguei em Dubai. Primeiro foi esse da temperatura e de não encontrar tantas pessoas, mas estava justificado por essa alta temperatura. E o outro choque que eu notei e eu achei é a cultura deles, enfim, mas é a relação dos homens com as mulheres. Aconteceu comigo, então eu posso contar para vocês. A gente tinha ido no dia de ver aquela fonte de água na frente do Burj Khalifa, daquele edifício mais alto do mundo. Então todas as noites, a partir das 6:30 da tarde, a cada meia hora tem uma exposição, como se fosse as fontes, não é, das águas que se mexem, assim, é muito bonito de ver esse espetáculo. E a gente estava ali e eu abri a porta para que uma pessoa passasse, para que um homem, mas esse homem, eu abri a porta para ele e ele passou por mim como se fosse minha obrigação de ter aberto a porta para ele. Ele nem olhou para minha cara, é como se ele tivesse, enfim, é a tua obrigação de fazer isso e acabou. E as mulheres que vinham atrás deles, com certeza seria uma filha e a outra mulher, não sei, mas eram mulheres assim que vinham já com essa roupa e assim, passaram por mim e agradeceram. E as mulheres com as roupas todas cobertas, algumas andam mesmo só com o rosto, só com os olhos, assim, que a gente só consegue ver os olhos, e as roupas todas pretas. Outras já andam com roupas que não são pretas, mas também com chale, com as mangas, com os braços cobertos e assim. E depois eu voltei a falar com pessoas do hotel e elas me disseram, mas as mulheres dizem que são muito felizes vivendo dessa forma. Elas podem ser, sim, muito felizes, eu não estou dizendo que elas não são felizes, eu estou dizendo o choque que eu senti de ver essa relação, sabe? O homem sempre anda na frente, a mulher anda atrás, nunca uma mulher anda na frente do homem, e são coisas que me chamaram a atenção e que eu pensei, nossa, que diferente, que culturas diferentes. Então esse foi outro choque que eu senti quando eu cheguei. Outra coisa que eu coloquei é sobre a limpeza da cidade. Eu acho que eu nunca vi uma cidade tão limpa na minha vida e tão bem organizada que nem era ali em Dubai. Você não encontra nada, nenhuma sujeira, é tudo tão perfeito. As pessoas passam sempre varrendo. Tinham homens, não é, que estavam fazendo a limpeza, que tinha até um cubo de água para que eles limpassem alguma coisa que eles vissem que fosse necessário com água. É muito limpo, é muito, muito limpo. Você não vê nada pichado. Os viadutos são perfeitos. As pinturas nos viadutos são bege, branco, mas parece que acabaram de pintar, que tinha terminado no dia anterior. Tem molduras nos viadutos. É um trabalho tão bem feito, é tudo tão bonito, é tudo tão perfeito que você diz assim, nossa, que cidade, que exemplo de cidade, que perfeição. Em Dubai, todos os lugares que a gente visitava era muito limpo, muito mesmo. Quando eu falar sobre os pontos turísticos, depois tem um mercado que é sobre o mercado do ouro. Ali é uma região bem mais simples, bem mais humilde, assim, comparado com aqueles edifícios enormes, mas mesmo assim ali é tudo muito limpo. Então é uma coisa que a gente tem que falar de muito positivo, que eu fiquei muito admirada. E outra coisa para mim que para mim foi um choque foi o valor das coisas. Eu pensei que não seriam os valores tão altos, tão elevados como eram, e sim, são bem elevadas as coisas. A gente, se quiser comprar, por exemplo, eu fui comprar uma pasta de dente da mesma gama que eu uso aqui na Espanha. Aqui na Espanha essa pasta de dente custa 3 euros, 3,20 euros, e ali em Dubai custava, fazendo o câmbio, não é, fazendo a conversão, custava quase 10 euros. Um pacote de cereais custava 35 ou 34 dirhams, que a gente fazendo a conversão também dava 9 euros com alguma coisa. Então a gente vê que é um custo de vida muito elevado. Então para mim, eu fiquei admirada. Eu pensava que sim, que era caro, mas eu não pensava que era tão caro, que nem foi como viver dia a dia e você vê os preços dali. Eu achei muito elevado. A entrada para um parque aquático individual, cada pessoa, a gente pagou mais de 80 euros por um dia. Então é um país que é bem caro, sim, de se viver, mas que, olhando esses pontos positivos e negativos, era o que eu queria dizer para vocês. Eu acho que quem quiser viajar para Dubai tem que ter em mente principalmente isso,
Você prefere o quê? Aguentar aquele calor imenso que foi o que a gente fez? Ou então ir numa época do ano onde a temperatura é mais baixa, assim, mas o número de turistas também é muito grande e dificulta também a pessoa conseguir conhecer todos os lugares que tem interesse de conhecer. Bom, gente, eu falei demais nesse vídeo. Eu queria falar sobre o que eu achei de mais positivo e de mais negativo. Eu espero que tenha sido de muita ajuda para vocês, mas eu queria que todas as pessoas que tivessem oportunidade, que ainda estão no Brasil, como eu falei, ou em outro lugar do mundo, que colocasse num papel o que é melhor para mim. É aguentar aquele calor ou aguentar esse aglomerado de gente? Eu de verdade, em algumas situações preferia assim aguentar o aglomerado de gente, mas em outras situações eu acho que eu preferia aguentar o calor, porque a gente pode ir para outros lugares. Tem muitos pontos turísticos que são interiores e eu acho que vale a pena a gente aguentar assim esse calor, não ficar, claro, o tempo inteiro, mas entre aguentar muito calor ou aguentar muita gente, eu acho que no fundo foi melhor pra gente aguentar muito calor. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau!